Você que trouxe a sua Bíblia essa noite, hoje é a noite da unção. Aleluia, Jesus. Toda unção tem um propósito. Em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo número 61, e versículo número 1 ao 3. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o seu nome, Senhor. Livro de Isaías, capítulo número 61, versículo do 1 ao 3, para a glória do nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do nosso Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, o óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Aleluias, glória a Deus. A palavra do Senhor está dizendo aqui que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Aleluias. Nós estamos falando de um livro de Isaías, aonde que Isaías ele está afirmando que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ungido de Deus. Essa profecia de Isaías, ela é aproximadamente escrita 700 anos antes de Cristo. Quando ele diz aqui que o Senhor ungiu ele, a palavra ungir quer dizer, a gente pega um óleo, ou seja, e unge a pessoa. A gente vai passando e ungindo essa pessoa, é um gesto espiritual, né? Diz o nosso dicionário, como até pode ser até para cura, para libertação, diz assim o dicionário. E toda a unção tem que ter o seu propósito. Todas as pessoas que quando vêm aqui na frente, que nós ungimos as pessoas, ela tem que vir aqui na frente para ser ungida com um propósito. Eu não sei qual é o teu propósito que você veio aqui hoje. Eu só quero dizer para você o seguinte, que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui essa noite para nos ungir, a fim que nós temos um propósito na nossa vida, e esse propósito deve ser de vencer, para que você vença os seus obstáculos, as suas dificuldades, que você tanto passa no seu trabalho, ou na sua casa, ou por onde quer que você anda, para que você vença. Esta noite, você tem que vir buscar essa unção aqui esta noite, para que você seja um vencedor na presença do Espírito Santo, nosso Deus maravilhoso. A palavra do Senhor, ela diz, para que nós possamos o quê? Pregar as boas novas. Qual é as boas novas? É a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele foi ungido para que ele fizesse a obra do Pai. E a obra do Pai o que era? Para levar a palavra do Senhor às pessoas que estavam necessitadas, às pessoas que estavam tristes, às pessoas que estavam necessitadas, precisando de cura, de libertação. E ali, Jesus Cristo, ele escolhe as pessoas certas para que consegue pregar a palavra de Deus, para que as pessoas façam que a palavra de Deus chegue até a nós do jeito que ela veio hoje.
E hoje a terra primitiva, a igreja primitiva, ela tem por onde de levar a palavra nas pessoas que estão aí fora, se perdendo no mundo, que estão tão caótico. O mundo onde que a Bíblia já diz que já é do maligno. Esse mundo que não é de Deus. Não é de Deus. Jaz do maligno, diz a palavra. Onde que as pessoas estão se drogando, bebendo, matando, fazendo tudo que não presta. Aqui nós temos, abaixo de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo, nós temos a autoridade maior que é o pastor e a pastora. Esses são os ungidos de Deus para o quê? Para levar as boas novas. Aí ele levanta um exército junto com ele, para que leve boas novas, assim como Jesus Cristo fez. Mas para falar de unção, também eu gostaria de falar do homem nessa terra que foi ungido. Ele foi ungido rei. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, a Bíblia nos relata de um homem que foi, ainda menino, ungido rei de Israel. A Bíblia fala que ele estava no pasto, tomando conta de ovelhas. E a Bíblia nos conta que Deus fala ao profeta Samuel: vai até a cidade de Ramá, vai até a casa de Jessé, lá você vai encontrar uma pessoa. Essa é a pessoa que eu quero, para que seja o rei de Israel. Porque o povo, ele é assim, já tinham escolhido Saul. Saul não foi escolhido rei por Deus. A palavra de Deus diz que Deus não queria que escolhesse Saul para ser rei. Mas os homens não, eles queriam, porque Saul era um homem de batalha, um homem de guerra. E tudo aquilo que o homem vê, Deus não vê, é diferente. Porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor não vê aquilo que o homem vê. E a Bíblia diz para Samuel chegar até a casa de Jessé. E aí Samuel chega à casa de Jessé. Ele chega e fala assim para Jessé: eu quero ver os seus filhos. Jessé chama os seus filhos, chama os mais fortes, homens valentes, homens de guerra, homens bonitos, homens preparados para a guerra. Ele olha para o primeiro filho de Jessé e ele fala assim: Senhor, será que é esse? Homem forte, robusto, forte, de batalha e de guerra. Deus fala: não, Samuel, eu não vejo o coração, ou não vejo o homem, eu vejo sim o coração. Muitas das vezes você está na empresa trabalhando, às vezes no serviço de mais baixo escalão, às vezes você limpa o banheiro, varre o chão, troca uma água, e você fica ali clamando por melhorias. Você fala assim: poxa, mas eu podia ser o gerente desse lugar, eu poderia ser o encarregado desse lugar. E você só fica reclamando, reclamando, reclamando e reclamando. A palavra de Deus, ela diz que quando a gente murmura, Deus não age. E foi assim com o povo, quando ele saiu do Egito. Quanto mais ele murmurava, mais tempo passava sofrendo. E a vida do crente é assim: quanto ele mais murmura, mais tempo ele demora para receber a bênção. Quanto mais ele murmura, mais tempo ele demora para receber a bênção. E muitas das vezes nós deixamos de alcançar a nossa bênção porque nós murmuramos. A Bíblia nos revela que Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Davi era uma pessoa que era apta somente para o trabalho. Então, pelo profeta Samuel, ele chama, já olha todos os filhos de Jessé, acabou. Ele fala assim, Jessé ainda fala: acabou, não tem mais nenhum. Muitas das vezes são até as nossas famílias, pessoas da nossa família, que nos menospreza, deixa nós lá embaixo. Às vezes esquecem que nós existimos. Até o pai de Davi esqueceu que ele existia naquele momento. Aí o profeta Samuel afirma de novo: você não tem mais nenhum por aí? Aí ele fala: tem um sim, mas ele é fraquinho, ainda menino, ele não é homem de batalha. Não, traga ele. No momento em que Davi ele chega, Deus fala ao coração de Samuel: esse é o homem, esse é a pessoa.
pega o chifre de azeite e deita sobre a cabeça dele. Naquele momento, Davi, ainda menino, recebe uma unção de rei. De rei. O profeta Samuel pede para que ele se ajoelhe. Ali Davi se ajoelha. Inclina a tua cabeça. E Samuel, o profeta, deita o azeite sobre a cabeça dele. Aquele azeite, ele simboliza que Davi seria o rei de Israel, uma autoridade maior sobre aquela cidade. A Bíblia também ela nos fala que no momento em que Davi recebe aquela unção, a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor se apoderou sobre ele. Aqui no versículo de número 13 fala assim, ó: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. A Bíblia também nos diz aqui no versículo de número 14, diz assim, ó: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Olha só, queridos, a Bíblia está dizendo aqui que no momento em que o homem ele recebe o Espírito Santo, no momento em que nós recebemos o Espírito Santo, Deus, ele nos dá uma força tão grande, que o diabo não pode, espírito nenhum não pode com você. Nós vemos aqui na Roda de Fogo, às sextas-feiras, as pessoas se endemoniando, e vai aquela luta, a pessoa é liberta, mas quando é na próxima sexta-feira, a pessoa está do mesmo jeito, o demônio está se apoderando daquela pessoa. Queridos, quero dizer uma coisa aqui essa noite para vocês: o Espírito Santo, aonde ele está, espírito maligno, espírito imundo, ele não entra, porque o Espírito Santo, ele é luz, e aonde a luz chega, as trevas têm que sair, ela sai, porque a Bíblia está dizendo no versículo número 14, que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Olha só, a Bíblia está dizendo que assim que Saul, ele perde a tua unção, ele perde o Espírito Santo, ele perde o Espírito do Senhor, ali já tem um espírito que começa a o assombrar, ou seja, a luz saiu e as trevas chegou. Muitas das vezes você sai daqui na sexta-feira, até quando você põe os pés para fora da igreja, você sai com a luz, mas quando você chega às vezes na tua casa, parece que essa luz já saiu e as trevas já começou a entrar de novo. Por quê? Há uma brecha, você deu brecha, às vezes você xingou, você maltratou alguém, você gritou, você disse palavras que não diz a respeito, para que você dissesse para uma pessoa. Muitas das vezes você fez algo ainda mais grave ainda. E a Bíblia fala também que Davi, quando ele recebe essa unção, só depois de algum tempo que ele se torna o rei de Israel. Por quê? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós fazemos a segunda aliança, que é a do batismo. As provas vêm, as lutas vêm, mas só permanece de pé aquele que é fiel, aquele que continua lutando, perseverando. O nosso irmão Valdemar, ele pregou aqui a semana passada, para que nós temos que ter perseverança com Cristo, perseverança no Evangelho, na sua palavra, perseverança no nosso trabalho, perseverança por onde nós passar. Nós temos que ter perseverança, nós temos que insistir. A palavra do Senhor ela diz assim, que nós temos que resistir o diabo, que o diabo vai fugir, ele vai fugir de nós, diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor ela diz também que Davi, ele é ungido rei, e logo, com o passar do tempo, ele se torna o rei de Israel.
ele se torna o rei de Israel. Ele começa as suas batalhas, as suas lutas, as suas vitórias, assim como também é na vida do crente, é na nossa vida. Nós temos as nossas batalhas, nossas lutas, as nossas vitórias, as glórias que nós damos ao nosso Senhor. O nosso Senhor nos livrou, deu livramento disso, o nosso Senhor abençoou com aquilo, a bênção do Senhor veio sobre mim, sobre isso, sobre aquilo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Desde quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu era uma pessoa que vivia praticamente as trevas. De lá para cá, eu só tenho vitórias, porque as derrotas que eu tive, fez com que eu aprendesse para me constituir vitórias sobre as derrotas que eu tive. Muitas das derrotas que eu tive, eu não busquei a Deus. Não busquei a Deus. E toda pessoa que não busca a Deus, faz qualquer coisa sem consultar a Deus, porque nós somos dependentes de Deus. Hoje nós louvamos aqui o Senhor, que nós somos dependentes deles. Nós dependemos de Deus. Dependemos de Deus. Por isso que tudo que nós formos fazer, tem que ter a presença de Deus. Jamais tem que ter primeiro a presença do homem. Como eu disse, a palavra de Deus diz que o homem, ele vê carro, casa, bens materiais. Mas agora não, Deus, ele enxerga o coração puro, no espiritual. Deus, ele enxerga o melhor para mim e para você, no espiritual. Deus, ele quer que você esteja espiritualmente para cima. Ele não quer que você seja um crente andando de cabeça baixa, um crente se sentindo derrotado. Não. Deus, ele quer que você seja um crente avivado, seja um crente vitorioso, até nas suas derrotas. As derrotas, ela faz como que eu aprendo a enxergar a vitória. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala também de uma outra pessoa, que é Jesus Cristo. Que Jesus Cristo também, ele foi ungido pelo Senhor. Está dizendo aqui no livro de Isaías. Mas se nós olharmos a Bíblia no livro de Lucas capítulo 4, nós podemos ver que Jesus Cristo também, ele sofreu. Ele sofreu. Após o seu batismo, começa ali o seu ministério. O seu ministério começa de lutas. A Bíblia diz no capítulo 4 de Lucas, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias ele foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando, eles teve fome. Olha só. Quer dizer que a vida de Jesus aqui na terra também não foi fácil. Não foi fácil. Mas ele disse na tua palavra, para que nós tenhamos calma, tenhamos bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós vamos vencer também o mundo. Nós vamos vencer o mundo, porque há entre nós o Espírito do Senhor. Porque ele deixou esse Espírito para nos consolar, para nos guardar, para nos guiar. Porque ele falou assim: eu vou para o meu Pai, mas eu deixarei um outro Consolador, que é o Espírito Santo, que vai te consolar, que vai te conduzir, que vai te guiar, que vai te mostrar o caminho que você deve andar. O Espírito do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que terminando os 40 dias, ele teve fome. E a Bíblia diz: e disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está. Olha só, o diabo usando a própria palavra de Deus para tentar, porque imagina só, você está com fome. Com fome, o que mais você queria no momento que você está com fome? Um prato de arroz, feijão, um bife acebolado, batata. Você quer comer.
E Jesus ali, a Bíblia está dizendo que ele teve fome. E ali chega o diabo e diz: se fosse você, será que você ia deixar o diabo usar você naquele momento, depois de você ter feito uma obra tão primorosa de fazer um jejum tão grande? E Jesus disse: escrito está. Ele usou a palavra do Senhor. Olha só, ele usou a palavra do Senhor. Escrito está. Aleluia, Jesus. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Olha só, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Muitas das vezes, quero dizer para você, você não vive somente de comida. Muitas das vezes você não vive só de beber. Muitas das vezes você não vive da sua vida social. Muitas das vezes você também não vive da sua vida financeira, se ela é boa ou ruim. Eu vivo da palavra e totalmente dependente da palavra de Deus. Se ela não estiver em mim, eu não vivo, eu vou ser morto espiritualmente, eu vou ser apenas praticamente um zumbi andando na terra espiritualmente, um zumbi andando na terra, um morto espiritualmente em pé na terra, se eu não viver da palavra de Deus. A pergunta que eu faço: você leu a palavra de Deus hoje? Você alimentou espiritualmente hoje? Você comeu dessa comida hoje? Você comeu desse pão hoje? Você bebeu, como diz o louvor, dessa água hoje? A água que nos sacia a nossa sede. Nós cantamos agora mesmo. A fonte é o Senhor. A fonte é o Senhor. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele era o Verbo que se transformou em carne. Verbo quer dizer palavras, são palavras. Então quer dizer que nós estamos diante de Jesus, diante do nosso Deus, falando conosco, que a palavra de Deus é o nosso alimento, é a nossa água, a nossa fonte. E ainda o diabo, ele não contente, ele diz assim: e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo o poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, e tudo será teu. E Jesus respondeu e disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Mais uma vez, Jesus repreendeu o diabo pela palavra de Deus. Queridos, todos os demônios, todos os potestades, todos os principados, os demônios, ele é vencido pela palavra de Deus. O demônio, ele não suporta a palavra de Deus, ele não suporta, porque nem o diabo suportou a palavra de Deus naquele momento. E Jesus deixou isto para nós, para que nós aprendêssemos com ele diante da tua palavra, porque nós temos que repreender o mal que vem sobre nós. Muitas das vezes o diabo fala ao ouvido das pessoas, e as pessoas preferem o que? Ouvir o diabo, dar ouvido para o diabo, sendo que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele fala diretamente ao nosso coração. Ele não fala ao ouvido, ele fala diretamente ao coração. Diretamente ao coração o Espírito Santo fala. E muitas das vezes nós deixamos de ouvir a voz. O nosso coração, que é o nosso ouvido espiritual, nós deixamos de ouvir e dar ouvido ao diabo. E a Bíblia diz aqui: e levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre um pináculo do templo, e disse:
Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos anjos, os seus anjos, acerca de ti, e te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropece com os pés, com teu pé em pedra. Olha ele usando o Salmo 91 para Jesus. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Olha só, o diabo ele não dá trégua. Ele se ausentou porque ele foi vencido naquele momento pela palavra do Senhor. O diabo foi vencido. Ele foi vencido naquele momento pela palavra do Senhor. Ele foi vencido porque Jesus ali estava com o Espírito Santo do Senhor. E se você, a partir de hoje, se você que veio aqui esta noite, ao você ser ungido essa noite, traga o seu propósito na sua mente, no seu coração. Venha com um propósito aqui para frente essa noite. No momento que você for ungido essa noite, eu creio, agora eu não sei se você vai crer, mas eu creio que Deus vai mudar algo, vai transformar algo na tua vida. Deus, Ele vai transformar algo que você está querendo, porque Deus diz na sua palavra, que Ele faz segundo os nossos desejos, além dos nossos desejos. Ele fala na tua palavra. Deus, Ele realiza os nossos sonhos. Ele realiza os nossos objetivos, os nossos projetos. Deus realiza. Eu estava comentando com o irmão ontem, que um dia eu fiz um pedido para Deus, que eu tinha uma situação muito ruim. Eu fiz um pedido para Deus. Eu vi as pessoas entrando nos carros, passeando para lá e para cá. Eu falei: Senhor, um dia o Senhor vai me dar uma casa e um carro. Assim como Davi recebeu aquela unção de rei, assim como ao longo dos tempos ele recebeu o seu reinado prometido para Deus. Aquilo que Deus, um dia eu pedia para Deus, Deus constituiu na minha vida. Ele me deu a casa e um carro. E não só isso, me deu também o seu Espírito Santo sobre mim. O mais importante, Ele me deu o seu Espírito Santo. A coisa mais importante que o homem tem que carregar na sua vida, no seu coração, é o Espírito Santo. A palavra diz no livro de Provérbios, capítulo 4, que no coração é que nós devemos guardar a palavra de Deus, porque é ali que é o centro de todas as coisas. Muitas das vezes é um coração que a pessoa esteja magoado, um coração que maquia para o mal, mas também muitas das vezes é ali que o coração também faz as coisas do bem. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui essa noite, e Ele quer te ungir essa noite, mas ungir você com propósito. Não é que você vem aqui esta noite só para colocar o óleo na tua testa e você vira as costas e vai embora. Não, faz um propósito com Deus. Faz esse propósito com Deus, que Deus, Ele vai realizar o teu sonho. Eu creio diante de Deus que Ele vai realizar aquilo que você está pedindo, aquilo que você vem pedindo. Deus, Ele vai realizar esta noite, porque eu creio, porque Ele é o Deus do impossível. É Ele que enxerga aquilo que você não está enxergando. Muitas das vezes você enxerga as suas dificuldades, mas Deus não. O que é dificuldade para você, no estalar de Deus, Deus cumpre, Deus faz, porque Deus, Ele fez promessa na tua vida. Ele tem promessa para você para se cumprir, e essa promessa, uma delas eu creio que vai se cumprir essa noite, e você vai dar testemunho aqui. Você vai dar testemunho aqui desse dia que você veio com propósito e você recebeu essa unção. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, santo, santo é o Senhor. A Bíblia diz aqui no versículo de número 14 de Lucas 4: então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras e em derredor. Ensinava nas suas sinagogas, por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, e segundo o seu costume na sinagoga, ele levantou para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Olha só aqui, o livro do profeta Isaías, que é onde nós começamos a nossa leitura.
está aqui em Lucas. O livro do profeta Isaías foi dado para Jesus ler naquele momento. Isaías capítulo 61. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. Olha aqui, lá está escrito para pregar, aqui já veio para evangelizar. Pregar é levar ao evangelho, levar a palavra de Deus. Para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, e pôr-lhes em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu quero dizer para você essa noite, este é o ano. Se você não aceitou Jesus ainda, o teu dia é hoje, a hora é agora, o momento é agora. Aceite a Jesus como seu fiel, o único Senhor da tua vida. Este é o ano em que nós devemos aceitar. É o ano aceitável do Senhor. É o ano aceitável do Senhor. A Bíblia diz que Ele quer te curar, Ele quer pôr você em liberdade. Aquilo que está te deixando você triste, deixando você amarrado, a tua vida não vai para frente, Jesus quer mudar a tua história. Jesus, Ele quer restaurar aquilo que você perdeu, aquilo que você tem perdido. Não sei se é teu casamento, não sei se é algo na tua empresa, eu não sei o que você perdeu. Algo o Espírito Santo me diz que você perdeu, e Jesus quer restaurar essa noite. Quer restaurar essa noite. Quer restaurar essa noite. Se a tua vida espiritual, se você perdeu, Jesus vai restaurar essa noite. Jesus quer restaurar você essa noite. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, achou o lugar escrito, que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, e apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dar-lhe ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fintos neles. Jesus, Ele fechou o livro, diz a palavra. Talvez esse livro fechado pode ser a porta que está se fechando para você. A Bíblia diz que ele, terminando de dizer essas coisas, essas palavras, ele cerrou o livro. Esse livro que ele cerrou, somente ele é digno de abrir o selo. No dia da vingança, vai ser aberto. Aí é onde que nós vamos ter que prestar conta com o nosso Deus. Hoje é o dia, a hora é agora, é nesse momento. Se você quer reconciliar com Jesus, hoje é o dia. Se você quer aceitar Jesus, hoje é o dia. Se você quer que Deus faça algo na tua vida, muda algo na tua vida, hoje é o dia. Se você quer que Deus restaura, traz aquilo que você perdeu, traga de volta, faz uma restauração na tua casa, na tua família, hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Jesus está aqui hoje. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus quer mudar algo na tua vida. Queridos, não venham aqui para frente sem nenhum propósito. Se você vir aqui para frente, venha com propósito. Venha com o propósito de vencer. Venha com o propósito de que algo que você mais quer na tua vida, venha. A ordem vai ser dada hoje. Deus já está dando ordem para os anjos. Agora o dia que você vai receber, vai depender de você. Vai depender da tua fidelidade com Deus.
vai depender da tua fidelidade. Davi foi fiel com Deus. Ele foi fiel até o ponto que quando ele também foi infiel. Muitas das vezes nós lemos o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, nós vemos as vitórias de Davi, mas também Davi teve uma derrota muito grande e custou muito caro, quando ele deixou de ir para as batalhas, quando ele se acomodou, quando ele ficou na sua casa, o pecado veio sobre ele. Muitas das vezes, quando nós se acomodamos, o pecado vem sobre nós, o pecado ronda a nossa porta, ele bate a nossa porta. Aí depende de mim e de você. Quando Davi aceitou o pecado para ele, a Bíblia diz que o profeta Natan repreendeu ele, quando ele fez o pecado de adultério com Betseba. O profeta Natan foi lá e repreendeu ele. A Bíblia fala que Davi chorou amargamente, até secar suas lágrimas. Mas Deus perdoou ele, ao ponto dele ser o segundo coração de Deus, diz a Bíblia. Mas uma coisa, Deus não pôde fazer, porque é contra a palavra dele. As consequências daquilo que ele fez, ele teve que arcar com elas. Então, querido, essa noite é o dia para que você venha aqui na frente e seja ungido, mas com propósito de ser vencedor, propósito de ficar por cima do diabo, não deixar ele por cima de você, propósito ao ponto de você repreender o diabo através da palavra, pedir discernimento ao Espírito Santo para que ensine você a repreender o diabo, ensine você a repreender os demônios da tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus de Israel, Espírito Santo de Deus.